Bandale Congo é um tata siriri. Aê, Muilo. Bandale Congo é um tata siriri. Aê, Muilo. Bandale Congo é um tata siriri. Aê, Muilo. Boa tarde. A gente está aqui com o nosso primeiro entrevistado, Tata Canaburá, zelador de Angola, e nada melhor do que ele mesmo para se apresentar. Quem é Tata Canaburá? Boa tarde, eu me chamo Adriano Fiuza, né? Tenho minha digina, meu nome iniciático como Canamburá Mazambi. Sou filho de Cassuté, e fui iniciado para Cassuté, né, que é a divindade do ar, o deus da guerra. E iniciado na casa Baque Sungunzu Riazazi, há pouco mais de 10 anos atrás. Acho que é isso. Como você chegou ao candomblé? Na verdade, como a gente sabe, né, no candomblé a gente não escolhe, a gente é escolhido. E eu venho de uma família que cultua, por parte de pai, uma família que cultua muito o candomblé. Na verdade, eu nasci em Minas, mas fui criado dentro de um barracão. Então, assim, enquanto as crianças estavam brincando de carrinho, de boneca, eu estava brincando de fazer cicaçambe, brincando de ritual. O que muita gente só vem conhecer após alguma idade, eu já nasci brincando com aquilo. Para mim era tudo muito comum. Então, assim, quando se é criado dentro de um barracão de candomblé, é comum depois um próximo passo ser a iniciação. Mas eu só fui iniciado com os 18 anos. E para você, o que é o candomblé? Qual a sua definição de candomblé? O que é o candomblé? Eu vou usar por base um pouco do que eu já li, um pouco do que eu vivi, né? Também que eu acredito que o candomblé também não pode ser só vivenciado, ele também tem que ser um pouco estudado, a gente tem que ler também, a gente tem que correr atrás também do nosso conhecimento. O candomblé para mim é uma religião arcaica, milenar, tradicional, que cultua a natureza, né? Ao meu ver, nós somos monoteístas, que acreditamos em Zambi como criador de tudo, e ele delegou, né, competências para cuidar da natureza, que delegou aos inquices, né, ou nomeou os inquices, como a gente pode dizer, como a gente pode também utilizar, né, que a natureza já existia, só deu um nome para aquele conjunto de elementos. E o candomblé nada mais é do que um culto à natureza. Então, uma vez que a gente está cultuando o Dandalunda, cultuando o Cassuté, cultuando o Janja Calunga, a gente está cultuando nada mais do que a natureza. É um culto à natureza. E também é o culto ao nosso destino, o culto ao nosso caminho, ao que somos, ao que viemos, por que fazemos. Isso é o candomblé. E você disse que o candomblé é uma religião para escolhidos. Uhum. Mas o que te fez enxergar que o candomblé é a sua religião? Para mim não teve um ponto marcante, não teve um ápice, falar assim, nossa, a partir de hoje realmente eu sou. Por insistência de alguns parentes, né? E pela minha parte da família, que é toda cristã, católica, eu segui a igreja católica, fiz catequese, fiz crisma, fui catequista, fiz mais de 6 anos, frequentei igreja aos domingos, missa aos domingos. Por conta de uma namorada que eu tive, eu frequentei bastante a igreja evangélica, da renovação, não sei como é que, não lembro mais como é a nomenclatura. Mas, na verdade, o que mais me marcou foi a humanidade, né? A proximidade, o contato maior em que o candomblé me produzia, que me dava. Na verdade, se teve um fato marcante para mim, um ápice, foi meio que de dentro para fora, né? Simplesmente não era para mim, aquilo que eu estava cultuando não era para mim, e eu vi por bem seguir, né, o meu chamado, seguir o culto, seguir o barulho da engoma, do atabaque. Na verdade, lembrando aqui, eu lembrei que um ponto marcante que eu tive sim, foi 5 anos antes de me iniciar. Um dia eu estava ouvindo uma banda gospel, né? E eu não senti o mesmo frisson, a mesma alegria de quando eu cheguei na roça, no terreiro de candomblé, e ouvi os atabaques, as cantigas, né? No dia eu estava até cantando para Catendê. E
E isso foi marcante para mim. Eu falei, não, realmente isso é para mim, gostei disso, não tem para onde fugir. Como eu era menor de idade, ainda falei assim, meus pais que me desculpem, mas o dia que eu for maior de idade eu vou seguir esse caminho. E a gente sabe que o candomblé, ele tem várias nações, certo? E você, como sendo zelador do candomblé de Angola, como você explicaria a Angola? Para a gente entender, tem um candomblé, né? Eu sempre faço esse organogramazinho para poder entender, para as pessoas entenderem. Tem o candomblé que se subdivide entre nações. Angola, Ijexá, Queto e outras nações, né? Eu acho que Fon entra também como uma nação. Dentro do candomblé se subdivide entre raízes, né? Bate-folha, Tumba-Jussara, Tombeci, Caçange, Goméia, que acabou virando uma nação, né? Assim como o Queto, a raiz, assim como o Queto também tem Gantuá, tem Opoafonjá e por aí vai. Então, assim, o candomblé que se subdivide entre nações, que se subdivide entre raízes e cada raiz se subdivide entre famílias. Geralmente pergunta, você é do Tumba-Jussara do Rio ou de São Paulo, da Bahia, né? Ah, eu sou da família tal. Ah, você é Caçange da Bahia ou de Minas? Eu sou Caçange tal. Qual família? Aí vem explicando, porque às vezes, por mais candomblé, nós temos algumas questões que são semi-padrão, né? Aí mudam muito de casa para casa, muda de família para família. Como explicar o candomblé de Angola? Ele é um culto que não acredita muito, por mais que muitos de nós bebemos de águas por algum momento. Bebemos de água até iorubana, mas não acredita muito como divindade humanizada. Acredita a natureza como ela é. Então, assim, é um exemplo que eu sempre dou. Na verdade, eu não estou cultuando, quando eu cultuo Dandalunda, não estou cultuando uma mulher que foi mãe de um caçador, teve um relacionamento com um caçador, que foi e se encantou nas águas, não. Quando eu cultuo Dandalunda, por exemplo, eu estou cultuando a própria água. Toda a água potável do mundo, todos os rios, lagos, cachoeiras, todo o poder de fertilização, tudo que é ouro, tudo quanto é joia, a vaidade, a fecundidade. O candomblé de Angola acredita muito mais na natureza, como as outras raízes, as outras nações também. Mas a gente é um pouco mais, né? Tanto que pra gente é muito complicado falar do casamento de Zazi com Dandalunda. Porque se Zazi é fogo e Dandalunda é água, então se os dois casassem, a água apaga fogo e viraria fumaça, que pra gente já é uma outra divindade. Entendeu? Só que assim, acaba que para poder facilitar o entendimento, porque aqui em Brasília, por exemplo, há uma supremacia iorubana, não que seja ruim, e muita gente não conhece nada. O que mais distancia, não conhece nada sobre o nosso culto Angola, o que mais distancia o culto Angola, né, dos demais, é porque os demais têm a sua linguagem iorubá. E nós não, nós temos um conjunto, né, de dialetos que chegam até 32 dialetos, mais conhecido é Umbundo, Kibundo, Kikongo, Unguala e tantos outros. Então o que mais diferencia a gente dos demais é a nossa linguagem, né? Às vezes a gastronomia não muda muito, muda o nome. Algumas formas de culto não mudam muito, muda o nome. Temos princípios e preceitos que são nossos? Temos. O próprio dengue é nosso, né? Alguns fundamentos que muitas casas utilizam veio de origem nossa, assim como também a gente acabou se utilizando em algum momento de alguns preceitos de outras nações. Então, explicar o candomblé de Angola, primeiro que não tem como a gente, por mais que eu tente explicar e por mais que eu tente escrever, ainda não vai ser possível. É possível, mas não contempla, porque candomblé ele é mais vivenciado, presenciado dia a dia. Mas a maneira, em resumo, que cultua o que permeia o culto do candomblé de Angola é o culto à natureza, mas sem intercessores, sabe? Sem pontes. É um culto direto. Como foi para o senhor o caminho sacerdotal? A gente sabe que o senhor é uma pessoa jovem, né? E como o senhor lida com a responsabilidade do sacerdócio e o que o senhor encara por ser um sacerdote tão novo?
Na verdade, eu prefiro essa pergunta, não o que foi para mim, eu prefiro dizer que é o que está sendo para mim. Porque, assim, é muito complicado. Uma coisa é você cultuar para você. Alguém te instruir, alguém te orientar, alguém te ensinar. Uma coisa é você perguntar para você, cultuar para você o que você tem. Uma coisa é você estar na sua casa e fazer suas orações, né, da frente do seu altar com as suas velas, seja lá o que for o culto seu. Outra coisa é você instruir as pessoas, você ser o portador, você ajudar a pessoa a fazer essa conexão, né, esse religare da pessoa com a sua fé. Não é como foi, é como está sendo, até porque o sacerdócio para mim ele é recente. Eu não tenho 10 anos de sacerdócio como as pessoas, a grande parte dos meus irmãos, né, na religião tem. Então para mim está sendo tudo muito novidade, Involuntariamente eu já estava sendo preparado por isso e não sabia. Na verdade, cada vez que eu fazia um estudo, cada vez que eu perguntava para algum mais velho sobre alguma coisa do candomblé, na verdade eu estava sabendo, não para mim em si, mas como para os meus filhos, para as pessoas que me perguntam, para as pessoas que me questionam. É muito complicado o sacerdócio, sabe? Porque assim, você é responsável, nossa religião cultua as cabeças individuais, né? A mutuê individual. O candomblé é uma religião coletiva, mas de indivíduos. É coletiva a forma de culto, mas eu tenho que entender a dinâmica, o destino, eu tenho que entender o inquice que responde, entidades que talvez respondem de cada um. E saber lidar com cada peculiaridade dessa é complicado. Mas ainda hoje em dia, que o ser humano é muito carente, né? Tá todo mundo que é do candomblé é muito carente, eu sou carente. Eu tenho minha carência. Uns têm carência de afeto, outros têm carência de amor. Tem gente com carência de sexo, outros a carência financeira, outros a carência de saúde. E cada um reverte sua carência de uma maneira, tá? Uns revertem com raiva, descontando nos outros, outros revertem com drama, outros revertem essa carência fazendo mal aos outros ou fazendo mal a si próprio. Cada um reverte de uma maneira. E você, sendo sacerdote, você tem que cultuar, cuidar de cada disso, cada situação dessa, cada situação dessa, né? Às vezes nós temos em um único barracão, por exemplo, 25 filhas de matamba. São 25 cabeças diferentes. Ah, mas o caminho, o enredo é até o mesmo, porque a matamba dela gosta mais disso. Ah, de outras 8 também gostam, mas são cabeças diferentes, porque cada uma tem uma cultura. Uma nasceu em Minas, foi criada pelos avós. O outro nasceu no Sergipe, foi criado pelos pais. A outra se criou sozinha numa escola, num orfanato. E você tem que saber com cada situação. A questão principal dentro de uma casa, a questão principal dentro de um sacerdócio, além de ver essa questão pessoal, é fazer essas pessoas se harmonizarem. Porque todo mundo acha que o seu problema é maior do que o do outro. Todo mundo acha que o seu problema é mais grave, a sua carência é mais importante. Então, ser sacerdote, eu acho como para qualquer outra religião. Mas porque não, é a mesma situação, é um pouco complicado. Mas para a gente tem uma peculiaridadezinha que é justamente por isso, para nós sermos intensos, né? Quem tem problema de saúde tem mesmo, a gente não vai esconder. Quem é LGBT é mesmo, não se esconde. Quem é calmo é mesmo, também a gente não precisa ficar omitindo isso, escondendo isso, coisa que algumas religiões fazem, que é de esconder. Não, ó, esse probleminha não conta não. Ah, a partir de hoje você não comenta isso em público. Não, pra gente é tudo muito transparente, digamos assim. Então, saber lidar com isso é complicado. Porque, estou terminando, a questão do sacerdócio chegou a uma certa hora que o principal problema não é nem lidar com o inquice, o que ele vai comer, se ele vai querer um feijão torrado, cozido, frito no dendê, se ele vai querer um feijão frito no azeite, se não quer feijão frito, entendeu? Chegou uma certa hora que, na realidade, o problema já não está nem mais nem o culto ao sagrado, às divindades. A questão maior são as pessoas. São as pessoas. Agora, sobre como ser um sacerdote jovem é complicado. Tem um lado positivo e um lado negativo sobre essa questão. Tenho 28 anos,
e as pessoas confiam mais em sacerdote médico que tem cabeça branca, né? Por mais que eu nasci e vivi dentro de uma casa de candomblé, por mais que a gente saiba que tem crianças, né, com 7 anos que já se tornam adultos no candomblé, por mais que a gente saiba que tem crianças que se tornam cargo muito cedo, antes de saber ainda o significado do que é o candomblé. Para quem não é do candomblé que tá assistindo isso, é porque a nossa cronologia dentro do culto ela é diferenciada da nossa cronologia biológica. Então não quer dizer que você tem 50 anos de vida, de nascido, que você é um adulto no candomblé. Também como não quer dizer que você tem 10 anos de idade, de vida, de nascido e você não é um adulto. Às vezes, em muitos casos, você é, e nós temos que ter reverência, respeito ao ancestral ou ao cargo que aquela criança carrega. Mesmo sabendo de tudo isso, né? E aí vem aquela questão de carências e vaidades, muitas pessoas não respeitam o sacerdote mais novo. Porque é jovem, porque é risonho, se é risonho não tem seriedade, se é jovem não tem conhecimento, porque não deu tempo de aprender as coisas ainda, se tem seguidores, se tem filhos, então é porque buscou, captou, não porque veio à casa através de algum motivo. Ser um sacerdote jovem, a gente tem suas vantagens porque a gente consegue conversar de jovem para jovem. As religiões, de um tempo para cá, todas elas têm perdido muitos jovens, porque elas não têm conseguido falar, abraçar, entender, dialogar com esses conflitos da juventude, que são muitos, entendeu? Então, a vantagem de ser mais jovem é que você consegue conversar de igual para igual, né? Você consegue conversar com alguns jovens, mas na minha casa a maioria não é jovem, são mais velhos do que eu de idade, tá? Então a vantagem é essa, a desvantagem é rola assim uma discriminação, sabe? Rola assim um preconceito, rola assim nossa, mais um pai de santo, rola assim alguns comentários que a gente escuta, até porque também eu sou bendito banto entre os iorubanos, entendeu? Então assim, já fui em candomblé de eu contar e ter numa única festa, num único salão que eu contei, tinham 39 sacerdotes cantando comigo, apenas eu, de angoleiro ali, né? E muita gente chegava e falava assim, benção, não sei o quê, nas suas línguas, né? E às vezes não me contemplavam, aí eu via e respondia, do nada, Macuio no Zambi. Rapidinho olhava com um olhar de espanto. Então, ser um sacerdote jovem é complicado. Eu entendo que as pessoas não me veem com bons olhos em alguns momentos. Não sou o único, tá? Até porque tem alguns compadres também que têm a mesma idade biológica e a mesma proximidade de idade de iniciática, mas é complicado. Um outro ponto de ser sacerdote jovem é a nossa questão da vida pessoal, né? Nós também, assim como os filhos de santo, nós temos anseios, receios, temos medos, vontades e por aí vai. Em alguns momentos nós temos o olhar da juventude ainda, né? Que é de olhar por algum problema e não ver com tanto problema, porque também uma coisa que eu aprendi muito logo foi separar o Adriano do Canamburá. É as duas pessoas, mas tem alguns momentos, né, que tem que separar. Então eu namoro, eu estudo, tenho a minha formação, né, tenho a minha graduação, tenho os meus costumes, meus gostos, eu, Adriano, e às vezes, pelo fato de ser jovem, as pessoas querem cobrar de mim uma postura de 24 horas 100% sacerdote. Não deixei de ser, não vou deixar de ser, entendeu? Mas em alguns momentos eu na sorveteria, eu sou o Adriano. Mas você tá de boné, você tá de regata, você tá de short, né? Porque você, ainda mais na época da internet, você postou isso, você postou aquilo, entendeu? Então, peraí, calma. Não precisem ficar, não é porque eu sou jovem que eu sou inconsequente, e não precisem ficar me podando. Eu tenho meu conhecimento, eu tenho o que é certo, o que é errado, vou errar como muitos outros sacerdotes, muitos dos que estão assistindo que serão sacerdotes um dia vão entender o que eu estou falando, mas assim, a cobrança é muito maior, tudo isso para dizer isso, né? Então assim, muitas pessoas ficam o tempo todinho vendo se você vai errar. Fulano saiu da casa. Saiu da casa. Por quê? Mas também o pai de santo também, né? Entendeu? Então, assim, como há alguma competitividade, às vezes velada e às vezes escancarada, entre alguns adultos do candomblé, então eles colocam o fato de ser jovem, né,
o fato de não ter cabeça branca, o fato de não ter chegado aos 50 ou sei lá, aos 40, como uma barreira. É por isso, né? Ah, você está saindo da casa de Beltrano para ir na casa de fulano, mas ele é tão novo, ele conhece, ele entende, ele sabe. A mão é boa. Então essa dúvida que é imposta por alguns sempre permeia a questão do sacerdócio. Um outro ponto, só para poder explorar, é que às vezes o sacerdote, a gente tem, sendo jovem, a gente consegue abarcar algumas discussões políticas e sociais também. A gente tem uma outra visão que não vai só pela tradição, né? A gente não vai só pelo que... sem perder a tradição, lógico, mas a gente não vai só pela tradição, a gente também tem um olhar da atualidade. Não sei até quando, porque juventude, como vocês sabem, ela tem um tempo, né? Então, não sei o que vai ser de mim daqui 10 anos quanto a ideias. Eu não sei se eu vou ter a mesma proximidade de conversar, de entender certos problemas, certos conflitos com alguns filhos, né? Não sei. Quem sabe pode até ser eu olhando os mais novos e tendo a inversão de papéis. E hoje, depois de toda essa sua trajetória dentro do Candomblé, quais são os valores e os princípios que lhe foram passados no Candomblé para a vida? Eu venho de uma casa muito família. Na verdade, minha sacerdotisa, eu a vida inteira acreditei que ela fosse minha avó, porque ela criou meu pai. E tempos depois eu descobri que na verdade era minha tia consanguínea, e na minha tradição pode, né, tia iniciar sobrinho. Então, assim, um dos valores que tem latente no Candomblé, mas eu vou falar especificamente pela minha casa, é a questão da família, né? Então os valores da família, respeito a pai, respeito à mãe. Ah, você foi criado só pela sua avó, respeito à avó. Você foi criado pelos seus tios, respeito aos tios. A questão da família que é muito importante, é base, é berço sim. O valores é o amor também, tá? Até porque a gente, quando a gente fala em fé, a gente está falando em amor. Não seria outra palavra para poder fazer a gente acordar de madrugada, tomar banho às 3 horas da manhã, banho gelado, dormir em esteira de palha com menos de 1 centímetro de espessura, andar no chão, na lama, andar em rio, cortar, se machucar entrando no mato para poder pegar folha, se não o amor. Então um dos valores também é o amor. Outro valor é o respeito ao próximo. Igual, por exemplo, o Candomblé é uma das poucas, não vou dizer uma das poucas, mas das que eu conheço, tá? Uma das poucas religiões que agrega um PhD, um analfabeto, um professor, um desempregado, um soropositivo, uma pessoa com algum tipo de deficiência física, deficiência mental, entendeu? Independente de qual a sua limitação, mas é uma das poucas religiões que na hora que o nosso rito ele é circular, né? Então é uma das poucas religiões que na hora que está no círculo todo mundo é igual. O que diferencia é qual ancestralidade você traz, qual idade você tem lá dentro, mas todo mundo é igual. Então um dos princípios, um dos valores, né, é a questão do respeito, questão também do preconceito. A gente tenta, porque também há uns e outros que têm discriminação. Eu não posso falar que o Candomblé não tem discriminação, não, porque eu não tenho como, né? Às vezes, em muitos casos, o próprio candomblessista se autodiscrimina. Mas, assim, em regra geral, um dos valores é a questão da intolerância, do racismo. A gente trabalha muito com isso, é um valor que a gente tem para acabar com o racismo, porque é uma religião que é de matriz africana, né? A questão LGBT, nós fizemos uma vez uma pesquisa por alto mesmo, eu e alguns amigos, e constatamos que 65% do Candomblé é formado por LGBTs, né? É um número muito alto, e em muitos casos, o que muitas religiões, pelas suas tradições, não conseguiram aceitar, pela sua doutrina, acham que é pecado, ou seja lá o que for, a gente acolhe todo mundo, né? Então, assim, dentro de rodas nós temos adeptos lésbicas, bissexuais, gays, agora transexuais, né? Então, assim, um dos valores também é o respeito. E também o principal que é o valor também é respeito à natureza, né? Onde você mora, o que você come é natureza, onde você anda é natureza, o que você é natureza. Quando a gente fala no Candomblé que a gente cultua a natureza, a gente não cultua só a natureza verde, né? Essa questão aí de bicho grilo, que é só a questão de não coma carne, verde, cachoeira, folhas, não. Pra gente natureza vai além disso, pra mim asfalto também é natureza, caminho também é natureza.
né? O que eu sou enquanto humano, e eu como parte integrante, né, de um ambiente também é natureza. Temos um Deus que cultua essa questão. O sexo também é natureza, entendeu? São fatos essenciais para a nossa existência. Então, mais um valor também é a questão do respeito à natureza. Lógico, também, dentro desse valor também à natureza que nós temos, também tem a questão de como manter o meio ambiente. Não se limita a isso, mas também é isso, né? A questão do meio ambiente, continuidade, lixo, descarte de resíduos, né? O que você faz com o alimento, o que você faz com o plástico que você produz, que você consome, aonde você descarta, né, as coisas que você não utiliza mais. Dentro do nosso culto também nós temos essa questão da consciência de como fazer isso, descarte de resíduos sólidos. Então são os valores que eu acredito que o Candomblé tem. E uma pessoa de terreiro, ainda mais um sacerdote que está à frente da sua respectiva casa, sempre está levantando uma bandeira. Para o senhor, qual a importância de levantar a bandeira sendo uma pessoa negra de terreiro? E o senhor poderia falar os prós e os contras desse ato de manifesto diante da nossa sociedade atual? Eu não entendi. Qual a importância de levantar a bandeira do Candomblé sendo uma pessoa negra de terreiro? Ah, sim. Pessoa negra, de terreiro, sim. LGBT e periférica, tá? A importância de levantar a bandeira, de defender, é porque, por exemplo, muitas questões são culturais, tá? Muitas questões são tradicionais. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma religião marginalizada, e por conta dessa marginalização que a polícia, a política, antigamente, questões históricas fizeram, muita gente se esconde, o que não tem essa necessidade, né? Então, assim, levantar a bandeira, primeiro, de dentro para fora. É mostrar que não precisa se esconder, fala quem você é. Quando o censo bater a sua porta fala: eu sou de matriz africana, eu sou terecô, eu sou de candomblé, eu sou de umbanda, eu sou de quimbanda, eu sou de xambá, sou do tambor de mina, tá? Eu sou de qualquer religião de matriz africana, eu sou juremeiro, né? Então, assim, essa questão é mais de dentro para fora, é isso, né? Falar que você veio, fala quem você é, muitas coisas que a gente perde dentro do governo, muitos direitos que a gente perde, nós somos deslegitimados por conta dessa questão, porque a gente não dá a cara. Igual, por exemplo, aqui em Brasília, um levantamento por alto, são mais de 800 casas de candomblé e umbanda em Brasília e em torno, né? Tem bairro que numa única rua tem 6 terreiros, por exemplo. Então, assim, mas por que no censo fala que é apenas 1% da população brasileira? Né? E a outra questão é o respeito de fora para dentro, né? Então, assim, como vem a gente, muitas discriminações, porque vocês cultuam um demônio, porque vocês bebem sangue, porque vocês cultuam um diabo. Nem tem diabo pra gente dentro do candomblé, nem tem diabo pra gente. Então, como é que fala uma coisa que a gente não cultua? Tá? Então, assim, é complicado. A levantar a bandeira é mais para poder, hoje em dia, desmistificar e tirar algumas culturas que não existem mais. De fora para dentro, as religiões aí de massa, as cristãs estão aí se tentando macular o nosso nome o tempo todo, o nosso culto o tempo todo. Então a minha bandeira é justamente para isso, para poder acabar com esses erros de interpretação, esses erros históricos. Como o senhor disse, o candomblé ele é uma religião que agrega todas as pessoas, tanto das minorias até a classe mais alta. E nesse caso, sabendo de toda essa desigualdade social, qual a importância de um projeto social dentro de um terreiro? Tanto para os adeptos quanto para a comunidade? Muito importante, porque eu acredito que a religião ela entra onde o Estado não consegue entrar. Muitas pessoas falam que religião e Estado não deveria se falar, né? Eu já acredito que sim, que deve se falar conforme cada um no seu lugar, né? Muitas questões a medicina não cuida, aí muitas questões a religião vai cuidar e vice-versa, né? Com muitas questões tem gente que bate a minha porta pedindo cesta básica toda semana e não dá, né? Não tem também, uma vez ou outra tem como, mas sempre também não dá, e vai no CRAS, vai na Secretaria Municipal de Assistência Social, alguma coisa assim. Então, assim, acho que o Estado e as religiões têm que se falar assim. Por isso, muitos templos religiosos têm associações filantrópicas, beneficentes,
né? Cada uma com sua nomenclatura, seja associação, umas formalizadas, outras não, uns não querem formalizar porque tá bom, outros já têm isso regimentado em estatuto, com CNPJ. A importância de discutir o social é justamente por isso, é para poder abraçar uma comunidade. Tá? Eu também não posso pensar, é muito egoísmo da minha parte, eu pensar apenas no meu espaço, nos meus filhos, na minha família, né? Lembrando que, por exemplo, se eu tenho 80 filhos numa casa, em algumas questões são até 60 famílias ou 80 famílias ali. E para abraçar essa família? Eu vou abraçar só quem é iniciado, só quem está na roda? Não. O meu papel não se limita, o papel do sacerdote ou sacerdotisa não se limita ao seu templo religioso. Não se limita à sua liturgia, né? Não se limita ao seu culto, à sua forma de culto. O social, ele vem para poder abraçar esses que o culto não atende. Por exemplo, muitas casas já têm suas associações, muitas casas têm seus trabalhos voluntários, né? Muitas casas têm trabalhos e atividades, ações para poder abraçar todo mundo. Umas dependem de governo, outras dependem apenas dos filhos internamente, outras dependem de parcerias, cada uma à sua maneira. O importante é que, independente do modo, muitas fazem seu trabalho. E muitas fazem trabalho social sem saber o que está fazendo. Quantas pessoas batem no terreiro e pedem um prato de comida e é atendido? Quantas pessoas vai no barracão pedindo agasalho e é atendido, né? Quantas pessoas vão lá, tô querendo voltar para a minha cidade de origem e não tem a passagem. Esse foi o primeiro caso que eu lembro da criancinha. E minha sacerdotisa, fazia vaquinha entre os irmãos para poder pagar passagem para essa pessoa e para a família dela para voltar para a cidade, né, de origem. Esse trabalho social é muito importante, a gente precisa, né, de ajudar as pessoas. Você tinha me perguntado sobre um dos valores, quais os valores que o Candomblé tem, um dos valores também seria o social, né? Como está a minha comunidade, como eles estão se alimentando, do que eles estão vivendo. Questão de emprego está muito difícil, como eu posso fazer para ajudar isso? Por exemplo, na minha casa, né, vou registrar daqui 15 dias um instituto social, de trabalho social, que também tem esse viés de ajudar, de atender, de alcançar os espaços, não só pela religião, mas pelo social, para os adeptos ou não, que o Estado não consegue alcançar. Como o senhor tinha dito, o senhor está em processo de registro de uma associação. Foi. Cultural e social. O senhor poderia falar um pouco mais dessa associação e qual a finalidade dela dentro do... Posso. A pedido de um encantado, né, que eu tenho, que é um boiadeiro Lua Branca, nós estamos montando já o Inclua, que é o Instituto Cultural e Educacional Lua Branca, né? Que a finalidade maior é atender crianças e jovens, mas vai atender a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. A intenção é trazer cultura e educação através de danças afro. Não é nenhuma novidade, é coisa que muitos já fazem, mas na região que a gente está se instalando, né, não tem isso. Tem por outros viés, tem por outras instituições, outros segmentos religiosos, mas não com essa abordagem nossa. Tá? Qual é a questão? Atender jovens e crianças trazendo cultura, trazendo também nem tanto questões sociais. Sabe por que não questões sociais? Porque todo mundo já faz. Questões sociais não é muita novidade. E às vezes, dependendo do contexto, isso fica muito dúbio, sabe? Afinal, mas uma instituição social, pra quê? Não sei o que, não. O nosso papel principal é trazer cultura. Igual, por exemplo, como essa minha entidade é um boiadeiro nordestino, trazer o maracatu, que já tem em Brasília, também é novidade, mas vai ser um braço, né? Para quem não consegue, maracatu, teatro, né? O teatro de rua, dança contemporânea, né? Danças afros, danças de modo geral, até porque também a gente vai fazer, acaba que, como vocês estão podendo perceber, muita coisa uma linka com a outra, né? Falo de social, falo de religiosidade, eu falo de preconceito, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, assim, mostrar a importância do hip hop, que eu tinha discriminação, né? A questão do hip hop também, enquanto discurso, né? O hip hop enquanto defesa,
enquanto combate ao racismo, enquanto combate ao jovem, à juventude negra, ao jovem periférico. Então trazer essas discussões por meio da cultura. Tá? E educacional também, porque a minha intenção é fazer grupos de estudos. Não é para ensinar candomblé para ninguém. Tá? Candomblé a gente aprende com o rodo na mão e o umbigo no fogão. Né? Candomblé no dia a dia. Me indica um livro de candomblé que eu estou conhecendo o candomblé, estou adorando. É difícil responder esse tipo de pergunta. Tá? Mas o social é justamente para fazer debates, rodas de conversa, discutir assuntos polêmicos, não para criar ideias, mas para provocar pensamentos, provocar filosofias, provocar doutrinas, provocar, ajudar muitos jovens e pessoas do candomblé a construir seus pontos de vista sobre assuntos abrangentes. Mas quando eu falo criar grupos de estudo sobre a nossa linguística, culinária, costumes, né? Criar grupos de estudo para poder debater dentro da nossa comunidade questão, por exemplo, como abate animal, né? Trazer documentos, trazer pessoas que entendem, porque eu não domino de todos os assuntos, pelo contrário, eu não domino de nada, né? Eu não sei nada, né? E quando eu sei alguma coisa, as pessoas também dizem que eu não sei de nada, então, mas trazer pessoas que tenham domínio do assunto para poder falar sobre questões do LGBTfobia, abate animal, redução da menoridade penal, feminicídio, né? São todos assuntos polêmicos que permeiam a nossa sociedade, que permeiam nossos adeptos. Então a nossa questão do Instituto, né, do Inclua, é um espaço de convivência cultural e educacional. Ver se a gente consegue trazer uma biblioteca um dia. Lógico, está tudo muito embrionário, né? Está tudo muito no início. Mas quem sabe com o tempo a gente consegue formatar, deixar esse projeto numa questão bacana para atender a comunidade. Até porque, por mais que está dentro do espaço religioso, mas eu conheço muitas instituições que atendem não só comunidade de matriz africana, né, de povos de terreiro, mas também até as comunidades cristãs também são atendidas. Eu tenho compadres também, eu vou usar como exemplo de novo, que também tem comunidade atendida por isso, campanhas escolares, aulas de reforço, né, igual eu falei, complemento do que o Estado não consegue atender. Aulas de reforço. Para vocês terem ideia, já estou em discussão com o pessoal da instituição que o Inclua está fazendo parte, de trazer curso de bordado, né, para as mulheres, curso de corte e costura, até porque nós estamos com algumas dificuldades de elaboração das nossas roupas litúrgicas, nossas roupas do candomblé, que são roupas específicas, não se compra nas lojas do shopping, por exemplo, né? Não tem como encontrar bata, camisu, calçolão, cinguê, né, nessas lojas. Então assim, a gente precisa de gente que faça. E também uma maneira de fazer através do Inclua fonte de subsistência. Para o próprio terreiro se manter, para não depender tanto de outras, não depender tanto do Estado, não depender tanto de terceiros, né? E seria muito bacana, igual por exemplo, tem barracões que fabricam o próprio alguidar, tem barracões que tem um domínio de plantas enorme, né? Para que serve tal planta, para que serve tal planta, tudo isso esse Inclua fará, é a nossa intenção. Até porque o religioso a gente aprende sobre o rito, como fazer o rito, como praticar o rito, como regras, princípios, base, por aí vai, mas e o restante? Então acaba que um ajuda o outro. Falamos então sobre a trajetória do senhor, sobre tudo que o senhor fez até chegar a esse ponto da sua vida, falamos de associações, de projetos sociais, e agora a gente queria abordar alguns assuntos ditos polêmicos dentro de uma comunidade de terreiro. E o primeiro deles é o abate de animal. O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha, o abate animal, ele é necessário. Eu não vou entrar em questões do porquê se abate, né? Mas também eu não vou ser leviano de dizer que não há sacrifício animal, não há abate animal. Sim, não aos moldes que alguns intolerantes pregam, né? Até porque eu ouvi absurdos do que a gente faz no nosso rito, que por
Eu não vou nem culpar a maioria dessas pessoas, desses parlamentares, desses preconceituosos, porque isso é questão cultural. Já vem de gerações. O meu combate é mostrar que não é aquilo, né? O meu combate é mostrar, às vezes até em alguns casos convidar, vem assistir um rito sobre isso, quando permitido ao público, para a pessoa entender que não há aquela questão. É importante, é necessário. Agora, sobre a questão do abate animal, por que está em foco, né? Tivemos a votação no STF na semana passada que, graças à Zambi, saímos vitoriosos, mas a luta não acabou, porque a qualquer momento pode surgir outras questões. A questão principal de que maneira eu posso extinguir as religiões de matriz africana? De que maneira eu posso extinguir o culto às comunidades? Tudo isso é um racismo religioso. Por que racismo religioso? Não tem como falar de abate animal e não abranger tudo isso. Racismo religioso porque, na realidade, a questão não é nem tanto com a espiritualidade. Ah, porque vocês não são cristãos. Não. Porque nós temos outras religiões espiritualistas, porém brancas, de origem europeia, que não sofrem a mesma discriminação com a gente. Mas como o nosso rito é por negros, é com saias, é danças, tem o transe, né, incorporação, né, tem LGBT, espera aí, esse povo não presta para a sociedade, é a escória da sociedade, isso no pensamento de alguns. Porque o meu Deus diz que aquilo lá não pode, é demônio, então vamos extinguir eles. Já que a gente não consegue extinguir eles de outras maneiras, já que a gente não consegue extinguir eles pelas tentativas até aqui, então, o que a política fez? Vamos cortar o alimento deles? Vamos deixar eles morrer de fome? De que maneira eu posso fazer isso? Vamos cortar, então, num esteio que é preponderante para eles, que é a alimentação. O abate, embora sacro, um dos principais motivos do abate é a alimentação. Tudo que é abatido, que é encantado, tá? Tudo que é encantado, tudo que é abatido dentro de um terreiro, né? Na realidade serve para a alimentação da própria comunidade. Gente, nós temos barracões, terreiros, nós temos unzós, baquiços, nós temos, dependendo da nomenclatura, que variam de 10 a dezenas, centenas de pessoas. Esse povo come o quê? O que esse povo come? Esse povo come carne. Tá, mas acontece, então compra no mercado. Muitas vezes não temos condições. E se nós estamos em um terreiro em que a gente cria nossas galinhas, nossos frangos, cocás e por aí vai, por que não comer eles? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar a comunidade de terreiro? Vamos. Então vamos cortar a alimentação deles? Querem cortar dentro da nossa veia principal, que é deixar o povo sem comida. É muito pesado. Gente, vocês estão generalizando, não é isso. É isso sim. É isso sim, ponto final. Querem cortar o nosso alimento. Tá. Porque é o seguinte, se a gente for partir para a questão do sacrifício, o frango que você come, né, na sua mesa, aquela galinhada de ontem, o almoço de hoje, a janta de daqui a pouco, essa carne veio da onde? Brotou em forma de chuva, pá, caiu no prato. Não. Alguém sacrificou. Ah não, o boi veio aqui na porta e decidiu suicidar e pronto, agora eu vou cortar essa carne. Como assim? Que história é essa? Entendeu? Então não existe isso. Alguém sacrificou algum animal para você comer. Ah, mas eu não gosto de falar disso. Ué, mas sim, é questão lógica. Entendeu? E é o que a gente faz. Ah, mas vocês oferecem seus animais. Gente, quem é que não oferece? Pai do céu, abençoe esse alimento, para poder que não sei o quê. Isso não é ofertório, não? É o que então? Então qual é a diferença que nós não podemos fazer isso? Racismo religioso. Tá? Racismo religioso, somente. Então é o seguinte, é complicado porque eles tentaram, tá? Tudo surgiu no Rio Grande do Sul, a história é bem longa, teve todo um trâmite jurídico em cima disso, chegou na instância máxima, pessoas fazendo votos, campanhas políticas fazendo voto contra, sem nem conhecer o culto. Pode ter certeza que a grande parte das pessoas que criticaram a questão do abate animal nunca nem pisaram num terreiro. Sabe nem para onde é que vai, sabe nem como é feito. E muitas vezes, para vocês terem ideia, muitas vezes não. Vocês sabiam que existe uma lei, por exemplo, que alguns frigoríficos, antes de abater o boi, tem que rezar antes? Chama um sacerdote, contrata um sacerdote, ou para poder rezar um animal.
quando vai exportar para alguns países, como condição aqueles países pedem que seja rezado. Ah, no frigorífico pode, porque é dinheiro, né? Não está rendendo dinheiro. O meu abate dentro da minha roça, dentro do meu terreiro, não está gerando dinheiro para nenhum empresário. Até porque a gente cria de pintinho, franguinho, até criar galo e depois abate. Tem alguém lá fora ganhando dinheiro com isso? Não. Mas então por que a sacralização de um animal no frigorífico pode é válida, mas para nós não pode? Racismo religioso. Por que podem se ofertar uma comida em alguns contextos, na mesa do jantar, em festas religiosas festivas, né, como o famoso Natal, o peru de Natal, né? Ah, vamos lá, vamos criar uma porquinha, engordar uma porquinha para quando chegar no Natal abater, para poder a gente fazer isso, porque Natal sem porco não é Natal. Ah, pode, porque é para determinado Deus. Mas o meu não pode? Racismo religioso. E isso acaba ferindo a nossa laicidade, porque assim, o país não tem aqui definido como uma religião própria. Tentam nos impor uma religião de massa, tá? Não somos minoria. Não somos minoria, muitos sim veem, mas não é religião de minoria, tá? Tentam nos impor religião de massa, mas tudo para os outros, para os brancos, pode. Para os negros, não pode, tá? Então assim, se falar em abate animal, a gente acaba mexendo em vários como é que fala? Vespeiros. Vários vespeiros, porque na verdade por trás daquilo não está uma questão de vai judiar, não vai judiar. Até porque se a gente for ver, tem frigorífico, tem boi que é morto a tiro. Em frigorífico, nos interiores de algumas cidades, por exemplo, porco é morto a pancada. Boi é morto a pancada. Agoniza. Alguém entende de encantamento animal? Para o animal não sofrer? Alguém entende lá nos frigoríficos? Não. É um método industrial, né? É uma linha produtiva em que você chegou, produziu. Outra questão, quando fala a questão de abate animal também, a gente está também discutindo a questão também da nossa saúde, questões nutricionais. Porque hoje um frango fica pronto, de pintinho de ovo até o abate, para vocês terem ideia, um frango leva, dependendo de alguns contextos, 39 dias. O nosso na roça demora 8 meses, galinha caipira. Entendeu? Então assim, tá gerando dinheiro? Não tá. A nossa alimentação é saudável, a sua é. Você come o quê? Enlatados, embutidos, a gente come o quê? Grãos, favas, feijão fradinho, arroz, né? Comidas feitas dentro do próprio terreiro, nós temos hortas, né? Então assim, nossa alimentação ela é saudável. Então quando a gente for falar em abate animal, vem todas as outras questões discutidas. O que eu estou falando aqui nada da minha cabeça, isso aqui é o que está sendo discutido por aí afora. Mas assim, são coisas que realmente valem a pena. E também, no nosso caso, o abate animal, tudo é utilizado dentro de um terreiro. Ai, mas como assim você é utilizado, tudo dentro de utilizado? Sim, tudo é utilizado, nada é desperdiçado, é tudo sagrado, tudo sagrado, tudo sagrado. Ah, mas as outras não são. Não, beleza, o sapato, vou fazer a fala do professor que fez a defesa. O sapato que você está utilizando aí agora, esse couro veio da onde? O cinto que você está utilizando, esse couro veio da onde? Tá? Entre outras peças que que vem de origem animal. Vem da onde? Ou você conseguiu tirar, só a ovelha, que eu sei que a gente consegue tirar o pelo dela, ovelha carneira, não lembro, tirar e ela continua viva, e o restante? Tá? Ah, mas lá pode, aqui não pode. Por que a gente não pode? Racismo, lógico, religião de preto, religião de viado, religião de sapatão, religião de pobre, religião de analfabeto. Religião de quem mora nas periferias, nas favelas, nos bairros, nas invasões. Eu vou dar direito para esse povo por quê? Para quê? É a escolha da sociedade. Eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer para eles não existirem? Corto a carne e mando prender o que eu não consegui matar de fome. É isso. Como ouvimos do senhor, um candomblé é constituído por todas as pessoas, minorias, classe dominante, inclusive crianças. E o que o senhor poderia falar, na sua concepção, sobre a iniciação em crianças? Sim. Existe iniciação em crianças? Existe. Existe iniciação para idosos? Existe, tá? Acontece que esse como é que eu posso dizer? Esse momento de se iniciar varia de pessoa para pessoa. Assim como tem pessoas que são iniciadas com 1 ano e meio de idade de vida, tem pessoas que serão iniciadas aos 70 anos. Eu tenho exemplos, tá?
Quando que isso acontece? Varia de pessoa para pessoa, de destino para destino, de caminho para caminho. E o principal, por quê? Estou iniciando por qual motivo essa criança? Para que eu estou iniciando essa criança? Há barracões que iniciam por vaidade? Sim. Para ter uma roda cheia de criança, porque é bonito criança em qualquer religião. Bota uma criança rezando lá na frente da missa, é a coisa mais linda do mundo. Você bota uma criança rezando na frente do púlpito lá da igreja, é lindo. Você bota uma criança vestida de presépio, é a coisa mais linda, mas no candomblé não. Por que não? Aí os próprios adeptos do candomblé falam assim: nossa, realmente é muito bonita a iniciação, mas deixa meu filho crescer e saber o que ele quer da vida, porque aí ele vai decidir o que ele quer. Espera aí, por que em algumas religiões nós somos batizados antes de completar 1 ano, né? E é bonitinho, tá certo, uma vez o sacramento realizado não tem como voltar atrás, e isso não é fator impeditivo para a pessoa escolher uma religião no futuro. Quantos e quantos dessa religião dominante, quantos e quantos não foram batizados e não estão nela até hoje? Então por que se iniciar no candomblé não é positivo? Então começa a discriminação dentro dos próprios adeptos do culto, tá? Então assim, se há um fator que é preciso dentro do oráculo, dentro do saber do sacerdote e sacerdotisa, tem iniciação, tem a necessidade. Lógico que se pode brandar por algum motivo, até porque é muito bom você estar numa religião quando você já sabe o que está fazendo. Mas como a gente sabe que o chamado pode acontecer a qualquer momento, o que você faz? O processo inverso. Ao invés de você aprender para depois iniciar, em alguns casos você aprende para depois, você se inicia para depois aprender, tá? E aí cabe ao sacerdote conduzir esse processo. Lógico que os princípios, os dogmas e a responsabilidade não é a mesma para uma criança, como também não é a mesma para o idoso. Em alguns contextos, eu não posso pedir para um idoso de 70 anos a ser iniciado tomar um banho gelado 3 horas da manhã, como também às vezes fica inviável, né? Eu pegar uma criança de poucos meses de vida, de pouca idade, principalmente quando está se iniciando por saúde, também colocar para tomar banho gelado às 2, 3 da manhã, aquela água gelada, trincando, que só quem passou por isso já sabe. Mas assim, em alguns casos, há-se a necessidade, desde que com cuidado. Na minha casa tem algumas crianças, assim, iniciadas. Eu conheço muita gente que hoje está velho de santo, que foi iniciado criança. Eu iniciei uma, eu tenho uma que foi por motivo de saúde, até a cabianda, né? Foi motivo de saúde. E tem vários fatores sacerdotais intrínsecos numa questão de iniciar uma criança ou não. É só tomar o devido cuidado, quando necessário, por que necessário. Isso. Ótimo. E o que o senhor poderia falar sobre o aborto? É um tema muito comentado e que a gente não encontra muitas explicações dentro da nossa... Então, você quer que eu fale como Canamburá ou como Adriano? Como os dois? Como o Adriano, militante, jovem, negro, né? LGBT, periférico, pobre. Por que não o aborto? O corpo é da mulher, acredito nisso, assim como eu faço o que eu quero do meu corpo, eu também, a mulher pode fazer o que ela quiser. O corpo do ser humano não é da sociedade. Mas pelo machismo, pelo patriarcado, alguns governantes acham que ele tem que definir o que a mulher faz com o corpo dela. Aliás, que eles têm que definir o que é o corpo dela, inclusive quando, né, ter ato sexual ou não. Eles que querem definir, a vontade da mulher não é aceita. É muito complicado, principalmente assim quando são gravidez não desejadas por força bruta, por violência, quando por questões financeiras, quando por algum acidente do percurso da vida, tá? Acredito eu, enquanto militante negro, que cada uma define o que faz com o seu corpo, se vai ter ou não vai ter um filho, até porque depois, se tiver um filho e ela não tiver condições de cuidar, tá? Financeiramente ou por estrutura psicológica, vai cair para o Estado cuidar. Se não cair para o Estado cuidar, os órgãos de assistência social vai cair para os terreiros ou as religiões cuidar. Então, se não, em algum momento da vida, se a mulher tem a consciência, lógico, tem mulher que banaliza? Tem mulher que engravida e faz um aborto por ano? Infelizmente tem, mas eu não posso generalizar.
Tá? Eu também não posso generalizar, achar que toda mulher é igual àquela lá que tem o prazer em fazer um aborto, não. Até porque também muitas mulheres que defendem o aborto, eu sei também o quanto para elas é difícil. E é uma questão muito duvidosa, porque todas também têm um apego à vida, né, ao nascimento, como todo mundo tem. E a maioria das mulheres que são a favor do aborto não são ateias. Pelo contrário, tem um preceito, tem uma doutrina religiosa. Esse é o meu ponto de vista, Adriano Fiuza, militante. Ação contra seu filho. Então acaba ficando meio que um discurso hipócrita. Aí você fala assim, Maior Canamburá, mas se você tem dois pontos de vista e você defende os dois, então você está sendo muito dúbio. Não, eu tenho espaços de fala diferentes, eu tenho momentos diferentes, tá? E aí eu me faço desses dois pontos de vista para poder eu, quando permitido, quem sou eu para julgar alguma coisa, para julgar alguém, para poder ajudar a pessoa, a instruir a pessoa. Vamos olhar caso a caso, tá? Vamos ver ponto a ponto. Eu não posso colocar num pacotão, né, de que não pode, de que pode, de que toda mulher está proibida, como toda mulher está autorizada. Não, acho que tem que ser ponto a ponto, tem que ser visto, tá? Tem que ser discutido o aborto, tem que ter a brecha na lei para deixar a opção para a mulher. Agora, se ela vai fazer ou se ela não vai fazer, isso aí varia dela, do princípio religioso, da doutrina, dos dogmas, da sua situação financeira, da sua situação psicológica, da sua questão de saúde. Eu conheço mulher que tem problema de saúde, que não pôde fazer o aborto, infelizmente veio a óbito no parto. Então, assim, olha a situação. Aí deixou, ao invés de ter podido fazer a questão de um aborto, tá? Que o médico falou que não poderia, mas que era uma alternativa, né? Porque o médico não pode dizer isso no uso da sua função, da sua atribuição. E aí ela não pôde fazer e deixou 4 filhos órfãos. Cadê o Estado? Agora vai ter que cuidar, porque a mulher a mãe também não tinha um acompanhamento paterno e de uma família. Aí acaba gerando para o Estado, indo para um lar de crianças e por aí vai. Então vamos ver ponto a ponto. Aqui minha questão sobre aborto é essa. E agora o último assunto polêmico, mas não menos importante, que é sobre a transexualidade dentro dos terreiros de Candomblé. Então, agora o sacerdote jovem vai ser questionado, vai ser criticado. Assim como muita coisa do que eu estou falando aqui é o meu ponto de vista, não é regra geral para Candomblé não. Cada um mexe a panela conforme você recebeu, conforme você entende, conforme você recebeu, até porque o Candomblé é uma religião tradicional, ancestral, milenar, arcaica, e nós não temos um livro sagrado, não temos uma Bíblia, um Alcorão, um Evangelho, cada um aprende o que aprendeu do seu mais velho, né, do seu sacerdote, dos seus mais velhos em geral. Mas eu aprendi que tem gente que fala assim, não pode ter pessoa trans dentro da roda de Candomblé. Caramba! A partir do momento que eu estou limitando isso, eu estou indo contra vários princípios do meu culto, né? De abrir, de receber para a comunidade, de entender caminhos. Mas se aquela pessoa trans tem caminho no Candomblé, ela não vai seguir porque ela é trans? Tá, quem sou eu para limitar alguém a estar dentro de uma casa de Candomblé? Quem são os sacerdotes a limitar? Lógico que tem muito sacerdote por aí, sacerdotisa que quer uma casa, como é que eu posso dizer para não ofender, mas uma casa de modelos. Mas não falo modelos estéticos, né, de beleza, eu falo modelos de padrões impostos pela sociedade. Tem gente que traz a Europa para dentro do terreiro. Né? O que é bonito na sociedade, o que é bonito para o governo, eu quero para o meu terreiro. Tudo aquilo que o governo marginaliza, que as religiões de massa marginalizam, eu vou marginalizar também. Uma falha, um erro. E assim, lógico que também não quer dizer que eu estou imune a ter esse tipo de comportamento, não. Eu tenho essa consciência de que eu posso errar em algum momento. Inclusive ainda quero errar porque a gente só aprende quando a gente erra. Mas voltando à transexualidade, é proibido? Não. Só que a gente tem que ver ponto a ponto. Não vou entrar em questões litúrgicas, porque, ao meu ver, a gente tem que ver questões por questões, um a um, tá? Também tem a minha visão, Adriano, militante da Juventude Negra, militância LGBT e Canamburá. Como militante, a pessoa nasceu José,
Com pouca idade, antes dos 5 anos, não se via como José, se via como Maria. Nunca se viu como José, a vida inteira se comportou como Maria. Nunca utilizou calça, sempre usando os apetrechos, acessórios ditos femininos, né? E é Maria. Chega, aí bate na minha porta, com 30 anos de idade já, a pessoa. Mais de 25 anos como uma mulher trans. E eu viro e falo, pois é. Tira sua saia. Aqui você é homem. Bota um equeté, aqui você é homem. E esses 25 tantos anos que a pessoa viveu enquanto Maria, às vezes já até passou pelo processo de mudança de sexo, né? Questões documentais. Lógico que meus princípios religiosos, ou questões de oráculo, questões de preceitos, o que pode, porque também dentro do candomblé tem coisa que só homem pode fazer, tem coisa que só mulher pode fazer, tem coisa que só homem pode tocar, tem coisa que só mulher pode fazer com as questões, isso aí tudinho, não vou entrar nesse mérito, tá? Até porque isso aí é uma discussão, acho que de sacerdote para sacerdote por enquanto, que é um assunto muito latente, que está batendo nas portas do terreiro, mas todo mundo está fechando as portas. Mas tem que sim ver caso a caso. Tá, como militante, Maria tem que ser Maria, né? Até porque a gente tem toda uma discussão de gênero. É Maria, acabou. Quem sou eu para definir e falar assim, ó, você nasceu assim, você tem que ser assado? Não tenho esse poder, tá? Tem uma questão até ancestral por trás disso, dentro do culto Angola, que explica algumas questões assim, questões ancestrais, definições de espíritos que encarnou, apesar de que eu sei que essa palavra encarnou, ela é mais de uma outra doutrina, mas só para vocês entenderem, num corpo errado, tem toda uma questão. Tá, então meu pensar militante, o que a pessoa se identifica se quer o pronome de tratamento, eu falo de transexualidade, não estou falando apenas de homossexuais. Alguns homossexuais dentro do candomblé querem tratamento do sexo oposto, tá? Por se identificar daquele jeito, não é isso que eu estou falando. Nós temos que separar, porque também já tem gente de candomblé sendo oportunista e fazendo discurso trans para se travestir. Não tem nada a ver, é uma outra questão, tá? Estou falando de questões trans, cabeça, tá? Não estou falando apenas de vontades, com todo respeito, tá? A todo mundo. Tá, mas aí Maria chegou, né? Beleza. Por mim, como militante, Maria é Maria. Só que para mim, como sacerdote, o que eu tenho que fazer? O que o inquice da pessoa diz que ela é? O que a energia dela corresponde, tá? Como fazer isso, como proceder isso é caso a caso. Só que como sacerdote eu posso acabar sendo injusto em alguns momentos. Por quê? Ao mesmo tempo que chega a Maria, que nasceu José, a Maria, e eu posso tratá-la como Maria, e sim permitir saia, sim permitir isso e aquilo outro, tá? Também pode, e pelo jogo, pelo inquise que responder pela pessoa, permitir que ela se comporte e continue sendo o que ela é, né? Como mulher, pode acontecer o risco do inquise do João, que nasceu, sei lá, Antônia, do inquise do João não aceitar e falar assim, não, eu não reconheço o João, eu reconheço a Antônia, tá? Quando, no momento do nascimento, desde a fecundação, o inquise fala assim, não, eu trouxe para essa vida, para o destino, a Antônia. Então, assim, é caso a caso. Então, em alguns contextos, caso, como já joguei para pessoas trans, eu já deixo explicado, olha, vamos ver o que seu santo diz. Por mim, você é o que você é, eu. Mas vamos ver o que seu inquise, santo não, né? O que seu inquise disse. O que seu inquise falar que é para te tratar, vou te tratar aqui. Por quê? Como dentro do candomblé tem muita essa questão de rito X só mulher, rito Y só homem, também tem questões de vestuário que são muito importante pra gente, é muito sério. Pano da costa, pano de cabeça, dentro do culto banto, a cinta, né? Calçolão, né? Sandalinha de salto, torso, equeté, tudo isso é muito bem definido para homens e para mulheres, tem essa separação, tá? Então, assim, tem que ver ponto a ponto. A outra questão, já é uma discussão mais litúrgica e mais sacerdotal, é a questão da mudança do corpo, tá? Uma vez que chegou daquele jeito e o culto permaneceu, do jeito que chegou, na hora da iniciação, permanece.
não fez mudança de sexo, não tirou o falo, não fez a mastectomia, do jeito que iniciou, permanece, por uma questão litúrgica. Agora, se por algum momento a pessoa já vinha com essa possível transexualidade, foi amadurecendo, iniciou, e no meio da mudança, no meio já iniciado, no meio da sua vida iniciática, opta por uma cirurgia, opta por uma transexualidade, né? Concretiza isso, aí já não tem mais como. Porque antes de se iniciar ainda é um fato a se conversar caso a caso, mas depois de iniciado já é mais complicado. Tem casos de gente iniciado que foi possível fazer? Foi, mas é aquela questão, o meu saber é o meu oráculo, o meu jogo de búzios, né? Se ali falou, tudo bem. É por isso que a gente não pode discutir o que meu vizinho está fazendo, o que o meu irmão ali da frente está fazendo, o que o terreiro do lado está fazendo, cada um vê a sua maneira. Mas a gente já não pode mais bater porta para as pessoas trans, a gente já não pode mais fingir que esse assunto não existe, a gente já não pode mais, a gente não vai perder nossa tradição. Isso, gente, pelo amor de Deus, pai, não me critiquem como quiser, mas esse é meu ponto de vista, assim como eu respeito o ponto de vista de vocês, tá? Eu acho que a gente tem que discutir e conversar, não é apenas ignorar e falar que não, é que nem as ignorâncias de algumas pessoas, né, de alguns irmãos meus. Nasceu homem, é homem, pronto e acabou. Nasceu mulher, mulher, pronto e acabou. Tá. Mas a gente tem que entender que tem destino, a gente tem que entender que tem quis, a gente tem que entender. Vai que por um acaso o quis daquela pessoa define e trate ela como o sexo. Porque assim, eu falo também de casos, eu citei um caso bacana que é casos desde o nascimento, desde criança, entendeu? Aí eu vou ser um pouco transfóbico agora, aí já não consigo entender também alguns casos de pessoas que se descobrem trans depois de 30, 40 anos. Aí já é alguma coisa assim que pra mim, eu preciso de alguém que me ajude a entender isso, entendeu? Porque o meu conhecimento é mais quando se nasce, é aquela questão energética mesmo de uma vida inteira, nunca ter brincado com boneca, nunca ter gostado de Barbie, entendeu? Essas coisas que a sociedade nos impõe, padroniza pra gente, nunca ter feito isso. E depois eu virar, não, vai brincar de boneca sim, tem que fazer isso sim, é complicado. Mas pessoas que tiveram uma vida, vamos usar normal, que é um termo esquisito, mas uma vida normal e depois lá da vida adulta já, quase chegando numa meia-idade, aí agora se descobriu trans, aí é complicado. Aya, kimemensuei, simbenganga, kamushima dunda meu katendoyo, simbenganga. Aya, kimemensuei, simbenganga, kamushima dunda meu katendoyo, simbenganga. Aya, kimemensuei, simbenganga, kamushima dunda meu katendoyo, simbenganga.